Olá, estamos aqui na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, como sempre, né? Um programa inédito, feito com todo carinho para vocês que nos assistem semanalmente. E hoje não é diferente, só que hoje estamos recebendo um convidado que veio de mais longe. Vocês sabem que a gente recebe os convidados de Mococa, mas também da região. Mas nosso convidado de hoje, gente, veio lá de Ribeirão Preto. E eu já vou apresentar para vocês. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas parece que eu conheço. É ele mesmo. Hoje, o programa Saúde estará falando de um assunto que muitas pessoas têm vontade que a gente fale. É sobre neurologia, neurocirurgia, sobre dor de cabeça, as pessoas que caem, bate a cabeça, os tumores, né, que pode dar na cabeça. Podemos aprender um pouquinho também sobre microcefalia, que está tanto na mídia, né? E para falarmos desse importante tema, aqui junto à TVD, estamos recebendo a presença de dois convidados. Dois convidados que nos enchem de muito orgulho, porque é pai e filho, né? Eu vou apresentar para vocês, mais uma vez, né, o Dr. Luiz Antônio. O Dr. Luiz Antônio é médico, neurocirurgião em Ribeirão Preto, mas eu acho assim que ele atende tanta gente de Mococa que eu vou falar assim que ele já é mais ou menos assim. Ele já tem um pouquinho de mocoquense. Então, já vou abrir dando as boas-vindas ao Dr. Luiz Antônio. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Eliane. É sempre um prazer imenso vir aqui em Mococa, falar para os telespectadores da TVD. E a gente realmente, como você disse, nós temos muita gente daqui, pacientes que nós tratamos, clínica, cirurgicamente. E é sempre um prazer vir aqui. Muitas vezes a gente consegue rever uns amigos, mas para falar para a população de Mococa, região, poder contribuir um pouco, esclarecer, alertar e aí orientar. Muito prazer, Eliane. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu vou falar do outro convidado também. Vocês já ouviram falar que o exemplo é contagioso? Então é isso que nós vamos ver, ó. O exemplo de médico contagiou o filho. E está aqui com a gente também o neurocirurgião, o Dr. Luiz Antônio, vou falar Júnior, né? O filho. Ô Júnior, muito obrigado por ter aceito e juntamente com seu pai estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme também estar compartilhando aí com a população, que são os telespectadores da TVD, e obrigado pelo convite. Gente, então vocês já viram, hoje o assunto é neurologia, é dor de cabeça, os tumores, os aneurismas, é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Vamos aproveitar a presença dos nossos dois convidados, vamos ligar, participar mesmo de verdade. O nosso telefone, 3656-4147, e o nosso e-mail, né? saudetvd@hotmail.com, já está à disposição de vocês. Liguem, tirem suas dúvidas, deixem seu recado. O importante é a ligação, é vocês interagirem com a gente. É isso que a gente quer. E quem fala assim, puxa, parece que eu conheço esse doutor, quer ligar, deixa só um abraço, um recadinho. O importante é vocês estarem aqui junto com a gente na TV Direta. Então, mais uma vez eu aviso, hoje não é dia de novela, não tem nada de jogo, nada dessas coisas. Hoje é dia do programa Saúde, tá certo? E eu vou abrir o programa fazendo uma pergunta para o Dr. Luiz Antônio, que eu acho assim, que é o dia a dia de quase todos os médicos. Doutor, a gente sabe assim, que muitos médicos trabalham em pronto-socorro, pronto-atendimentos, clínicas particulares, os clínicos. É muito difícil o médico que faça uma certa quantidade de consulta por dia que não atenda um paciente que está com dor de cabeça, né? E muitas pessoas têm dúvida, falam, nossa, mas será que a minha dor de cabeça é grave? Será que não é grave? Eu gostaria de abrir o programa, que o senhor falasse assim para a gente, quando que uma pessoa tem que desconfiar da dor de cabeça dela? Realmente, Eliane, a dor de cabeça é um sintoma mais frequente dos consultórios, tanto de neurologista como de neurocirurgião. É muito comum. Lógico, para nós, neurologista, neurocirurgião, quando chega para nós temos que fazer o diagnóstico correto do que está por trás dessa dor de cabeça.
Mas, de um modo geral, a dor de cabeça ela sempre deve ficar alerta, quer dizer, com aquela dor de cabeça intensa, repetitiva, que a pessoa já acorda com a dor de cabeça, muitas vezes acorda pela madrugada com dor de cabeça, às vezes acompanhada de vômitos ou não. Ou aquela dor de cabeça que ela teve muito forte, que é a pior dor de cabeça que ela teve na vida. Essas dores de cabeça de repetição, muitos vão às vezes em farmacêutico, em vizinhas, e se subtitulam de enxaquecosos. Eu tenho enxaqueca. Já chega falando assim, doutor, eu tenho enxaqueca. Mas dor de enxaqueca que começa, repete dor de cabeça, repete enxaqueca, repete dor de cabeça, isso tem que ir no médico. Isso tem que ir principalmente no neurologista. Porque nós podemos ter várias patologias atrás de uma dor de cabeça que fica muito crônica, muito repetitiva. Ô, Júnior, e a gente sabe também que as pessoas adoram tomar remédio, né? Um fala assim, ó, eu tô com uma dor de cabeça, a pessoa já abre a bolsa e fala assim, ó, eu tenho um remedinho aqui para dor de cabeça, né? E dá um vai medicando o outro. Eu acho também que você deve ver muito isso no seu dia a dia, não vê? Sim, muitas vezes medicamentos não corretos, né? E isso que é o problema principal, já que você não tomando o medicamento correto, você, além de mascarar o seu problema, você pode ter outros problemas. Você pode acometer fígado, rim, e isso torna-se um problema crônico. Então, o ideal realmente é você procurar um especialista para que você não fique... você vai estar se prejudicando. O ideal é mesmo um especialista para te auxiliar. E existe até aquelas dores de cabeça por abuso de medicamentos, né? Sim. E muitas vezes o paciente fica anos e anos fazendo uso dessa medicação e torna-se um enxaquecoso pela medicação. E a gente sabe assim, ó, pela experiência, eu acredito até que vocês também devam perceber isso no dia a dia, a pessoa está com dor de cabeça, ela vai no neuro, né, no neurocirurgião, no neuroclínico, o que ela quer saber? Se ela não tem um tumor ou um aneurisma. Esse é o grande medo, não é, doutor? Esse é o grande medo e é um medo nosso também, que quando chega para a gente uma dor de cabeça para você avaliar, principalmente de outro colega neurologista ou outro clínico, esse caso tem que ser destrinchado, porque realmente dor de cabeça simples, todos nós temos, mas dor de cabeça repetitiva, dor de cabeça mais persistente, associado com outros sintomas como vômito, tontura, vertigem, distúrbio visual, ela tem que ser investigada, porque pode estar por trás de um tumor cerebral, pode estar por trás aí uma malformação vascular, um aneurisma, uma malformação arteriovenosa. Então, não podemos brincar com dor de cabeça. Lógico, também não é porque é uma dor de cabeça gripal que você já corre no neurologista, não é bem assim. Mas é dor de cabeça que repete, que aumenta, que leva à angústia, que leva a ir na farmácia todo dia, toda semana, ir no ambulatório, tomar remédio na veia. Isso tem que ser investigado. Com um elevado percentual, nós temos por trás aí patologias como uma das mais graves, como um tumor cerebral. E tem que investigar, porque às vezes a pessoa fica falando toda hora, estou com uma dor de cabeça, ela não quer fazer um negócio, já fala, é porque eu estou com dor de cabeça, né? E muitas vezes fica até uma pessoa meio chata, né, doutor? Sim. Desenvolve depressões, todas essas coisas, né? A cefaleia que desenvolve depressão, a gente fica com mais medo ainda, porque de vez em quando, não muito infrequente, a gente vê cefaleia associada com depressão, está subjacente a um tumor cerebral. Lógico, então, quer dizer, você tem que procurar um médico certo, que é um neurologista, para destrinchar isso. Gente, ó, enquanto nós estamos aqui conversando, liguem para a gente, façam suas perguntas. O tema de hoje é neurologia. Não precisa ser só dor de cabeça, não, né? Nós podemos falar também sobre traumas. Quantas pessoas caem, bate a cabeça e fica com medo. Até eu já vou perguntar para o Júnior. A pessoa que cai, escorrega lá no banheiro, né, que é um lugar comum de queda, bateu a cabeça. Aí ela fala, nossa, será que eu tenho que ir ao médico? O que uma pessoa assim começa a apresentar que deve sim chamar atenção como um sinal de alerta para que ela procure um médico, uma pessoa mais especializada, Júnior? Bom, assim, a queda em si, quando você cai, bate a cabeça, vai ter o galo, o famoso galo. Apresentando o galo,
você já tem um potencial maior de apresentar associado uma cefaleia, uma dor de cabeça. Junto com isso, se você começar a ter náuseas, vômitos, são sintomas em que nos indica que você tem que passar por uma avaliação. No pronto atendimento de um médico clínico, primeiramente, e, se o colega achar necessário, pedir uma avaliação nossa. É um problema muito grande com o paciente idoso, principalmente o idoso, em que, às vezes, ele cai dentro de casa, não fala nada para os familiares, porque ele tem medo de ir para o hospital, porque teve uma queda e bateu a cabeça, e ele pode desenvolver um hematoma futuramente, em que 2, 3, às vezes 6 meses após essa queda, o paciente começa a apresentar alguns sintomas demonstrando que ele tem um hematoma intracerebral. Então, você que é idoso, você que a gente fala idoso é acima de 65 anos, que teve uma queda e depois dessa queda está apresentando uma dor crônica que não apresentava anteriormente, procure seu médico, faça uma avaliação correta, porque às vezes você acha que é uma bobeirinha, mas pode ser alguma coisa mais importante. Nós já vamos começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores, né? Que já estão chegando bastante perguntas, viu? Nós só vou terminar esse assunto e já vamos dar início às perguntas, às respostas. Eu gostaria de falar alguma coisinha sobre traumatismo cranioencefálico, traumatismo raquimedular. O Brasil, como ele é tido como campeão mundial de futebol, ele é tido também, isso nas estatísticas, como campeão mundial de acidente automobilístico, acidente de trânsito. Também é o campeão mundial, infelizmente. Por vários fatores que a gente poderia discutir aqui por longo tempo. Mas, então, e esses acidentes de trânsito, acidente automobilístico, eles são sempre, na sua grande maioria, seguidos por traumatismos graves, que levam a óbito, gente jovem, no pico produtivo da vida, ou sequelas graves. Mas também chama a atenção, então, quer dizer, nós temos que nos educar no trânsito da cidade, no trânsito das estradas, obedecer a legislação, não beber, não usar celular enquanto dirige, ou cinto de segurança, inclusive nas crianças atrás. Isso são fundamentais. Agora, tem uma entidade que a gente chama atenção, que é o traumatismo leve e potencialmente grave. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes o paciente tem um trauma, perde a consciência momentânea, ou fica confuso ali no momento, bate a cabeça, chega no hospital andando, e muitas vezes sai com déficit neurológico grave, ou sai morto. Então, o que a gente chama a atenção do que para isso? Traumatismo de crânio, no mínimo que seja. Se tem dúvida que perdeu a consciência, se tem dúvida que ele vomitou, está ali, parece que tem vômito no local, se ele teve uma crise convulsiva no momento, esse paciente obrigatoriamente ele tem que ir no hospital. Possivelmente ele tem que obrigatoriamente passar por uma tomografia de crânio sem contraste. É fundamental. Outro traumatismo, isso bem sucintamente. Paciente que não tem familiar para comunicar, paciente que está embriagado, é obrigatório no hospital. Ah, mas eu estou bem, o embriagado fica bravo, tem que ir no hospital. Esse paciente pode estar com uma lesão cerebral grave, que se você pega no início, você salva, você cura, você, entendeu? E outra coisa muito grave que a gente também tem na neurocirurgia, a gente que tem serviço especializando, né, em neurocirurgia, na Santa Casa em Ribeirão, a gente faz um trabalho também junto da nossa sociedade, que é a prevenção de traumatismo cranioencefálico, prevenção de traumatismo raquimedular. Então, cuidado quando em festa, primeiras coisas, em festa, em escola, de novo, álcool, pulando em piscina de água rasa, com frequência, meninos aí chegam para nós com fratura cervical, já com perda das forças nos braços, perda da força
nos membros, isso irreversivelmente. Então, cuidado, cinto de segurança, não pular em piscina rasa, embriagado não dirija, porque é muito grave a situação hoje que nós passamos pelo Brasil. O etilismo é muito sério, né, doutor? Às vezes a gente fala assim, mas o paciente não tem nada, ele bebeu, né? E a gente tem que valorizar, né? Esse tem que ficar no hospital. Porque é um paciente que você não tem história, né? Não sabe o que aconteceu, né? Até que ponto é só álcool, né? E paciente morador de rua, por exemplo, algum problema social, que você não consegue contato familiar, esse tem que ficar no hospital obrigatoriamente, não liberar jamais. Então, gente, é a prudência. Né? Prudência, bom senso. Mas vamos começar, então, a responder as perguntas dos nossos telespectadores. A Fabiana, lá do Jardim Alvorada, ligou e disse o seguinte, agradeço ao doutor Luiz Antônio por tudo que o senhor fez pela minha mãe. Ela tinha um cisto na cabeça. Doutor, tudo de bom, tudo de melhor, um Feliz Natal e que Deus te abençoe sempre. Então, é o recado da Fabiana, doutor. Fabiana, foi um prazer e agradeço a sua consideração com o nosso trabalho. Com certeza nós dedicamos todo o nosso conhecimento, empenho, experiência com a sua mãe. Foi um prazer muito grande receber essas palavras suas. Muito obrigado e bom Natal também para vocês. E se Deus quiser, um bom 2016 para todos nós. A Isabel, ela diz assim, sou esposa do Arlindo. Parabenizo o programa de hoje e um abraço ao senhor e ao seu filho. Senhor, vocês fizeram a cirurgia do meu marido. Um abraço e é um prazer vê-lo em nossa cidade, doutor. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. A Sueli Cândido, de São José do Rio Pardo. Vamos mandar um abraço também, né? Sueli. A todo o pessoal de São José do Rio Pardo, em especial ao doutor Jorge Santurbano. Ao nosso amigo fiel escudeiro, Jorge Santurbano. Excelente. Temos o Jorge como um filho. Passou conosco lá. Temos o Jorge na maior alta consideração, estima. Temos ele como um filho, posso falar isso. A Sueli Cândido, ele diz o seguinte, doutora Eliana, já consultei com o doutor Luiz Antônio em Ribeirão Preto, ele é muito simpático, educado e brincalhão. Um grande abraço ao doutor e um abraço ao doutor Jorge Santurbano também. Sueli, muito obrigado pelas suas palavras também. Queria dizer para te contar uma historinha do Jorge, já que você citou. O Jorge é daqueles... Você já viu falar daqueles alunos que ultrapassam o professor? Esse é o Jorge. O Jorge passou conosco lá e seguramente ele nos passou assim, brincando. Ele é uma pessoa assim que São José ganhou assim, um presente de Deus para a cidade e região. Parabéns, Vali, muito obrigado. O Luiz Carlos da Silva, aqui de Mococa, ele disse assim, quando fui consultar com o doutor Luiz Antônio, encaminhado pela doutora Eliana, o doutor comentou comigo que seu filho iria começar a trabalhar com ele. Isso há uns 8 anos atrás. Doutor, parabéns pelo seu filho. Parece que puxou para o pai. Um grande abraço do Luiz Carlos da Silva. Luiz Carlos, boa noite. Muito obrigado também pelas suas palavras. Em referência a meus filhos, eu queria estender um pouquinho. Acho que é muito gratificante para um pai. A Eliane tem 2 filhos agora na faculdade, ela vai ver isso. Que a gente que é médico, logo você sempre tem aquela... será que algum deles vai ser médico? E Luiz Antônio, talvez por ser o primeiro, que mais sofreu a influência cerebral da neurologia, neurocirurgia, e ele já está trabalhando conosco já, neurocirurgião já formado, e atualmente já está na pós-graduação. E é outro Jorge. Hoje ele já me passou. Ele é muito mais refinado que eu, muito mais simpático que eu, e estuda hoje muito mais que eu. Com certeza já está me passando. Eu fico muito contente com isso. Obrigado, Luiz. O José Carlos Xavier, ele falou que o nome dele é o Zuca. Ele falou, doutor, o senhor operou minha coluna em 2010 e hoje estou te vendo pela TV. Fiz tudo que o senhor mandou, mas ainda tenho um pouco de dor. Será que cirurgia de coluna é assim mesmo? Zuca, muito obrigado pela sua colocação. Isso aí é uma coisa interessante da gente discutir.
algum tempo atrás, não muito recentemente, eu vi um trabalho numa revista americana, a Nature, que fez um trabalho muito interessante e diz que o homem vai atingir assim, o ideal de postura em relação aos ossos da perna, da bacia, da coluna, daqui 2000 anos, porque ele não tem uma curvatura correta tanto da coluna como da bacia como das pernas. E dependendo do caso, dependendo da patologia intrínseca, dependendo do que tem associado, você nunca cura 100%, sempre fica alguma coisinha residual, ou um formigamento, ou uma dorzinha residual. Isso a gente tem que carregar, e o doente tem que entender e colaborar e se tratar, porque nós só vamos ficando, vai ficar ideal a nossa coluna daqui 2000 anos. Ixi, nós vamos estar aqui, né? Um abraço. Mas, Júnior, deixa eu falar uma coisa assim. Falam assim, né? O médico que opera a coluna casa com o doente, porque ele nunca vai sarar, é verdade? Na verdade, assim, quem nunca teve uma dor na coluna, né? É muito complicado. Atualmente, a tecnologia está proporcionando em que a gente possa fazer um tratamento da coluna com técnicas menos invasivas. Então, hoje você consegue fazer uma hérnia de disco com um corte de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, isso está evoluindo. Por quê? Uma cirurgia feita em 2010, em que aqui no nosso país não tinha essa tecnologia, os cortes eram de 10 centímetros, 15. Lógico, uma é melhor do que a outra? Não. É o processo em que você faz o tratamento que é diferente. Agora, casar com o doente, eu acho que o neurocirurgião normalmente ele já casa com o doente, porque normalmente quando ele chega para a gente, ele já é um paciente crônico com uma possível cirurgia aí de ser feita, mas atualmente as técnicas estão sendo muito mais, tem uma resolução melhor e na verdade estamos aí com a tecnologia. Mas assim, as pessoas têm que entender também que não é sair da cirurgia, acabou. Não, né? Isso que eu ia tocar. Em que, na verdade, assim, principalmente o paciente que tem um problema na coluna, ele tem que entender, por exemplo, uma hérnia de disco. Se ele tem uma hérnia de disco, ele já tem uma genética envolvida, ele já tem às vezes o trabalho em que ele faz, ele tem uma postura incorreta, e isso vai fazendo a doença. Então, vai lá, opera e pronto, acabou. Não, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer um fortalecimento dessa coluna. Muitas vezes, você não precisa nem operar o paciente. Chega o paciente para a gente lá, ele tem uma hérnia de disco, e essa hérnia de disco você não opera. Por quê? Porque você tem os padrões para você operar um paciente. E se ele não fizer a fisioterapia no pós-operatório, você não consegue um resultado adequado, não. É fundamental. E além disso tudo que ele falou, eu acho também é muito importante ressaltar para esse paciente que operou de hérnia de disco, operou de outros problemas, fez uma artrodese, que teve que fixar a coluna, quer lombar, quer cervical. Esse paciente, o paciente de coluna, de tubo de coluna, ele nunca fica totalmente livre de um acompanhamento e isso que o Luiz Antônio falou, quer dizer, um fortalecimento da musculatura, postura, colchão adequado. Às vezes você tem que dar uma medicaçãozinha, um relaxantezinho, às Fica vezes, magrinho, de vez né, em doutor? quando. Perder peso é fundamental, é facinho de entender que você perde peso, você tira o peso sobre a vértebra. E isso, e arrumar, ver um tipo de exercício que ele gosta, natação, que seria o ideal para todos, hidroginástica, caminhada, bicicleta, enfim, tem N, para fazer para o resto da vida. Para o resto da vida, uma manutenção 1, 2 vezes por semana, sem peso. Isso sim é um tratamento ideal. A pessoa que faz isso e ficar com dor, aí tem que ser patologias outras que estão envolvidas. Mas normalmente quem faz isso, quer dizer, você tira o fator e mantém a musculatura, postura, vértebras alinhadas,
acabou. Então, gente, é um tratamento. A cirurgia sozinha não é a cura. Isso que é importante, a gente deixar bem clara essa mensagem, né? Mas vamos lá, ó, outra ligação de São José do Rio Pardo para a gente, da Cleusa Helena da Silva. Ela diz o seguinte: doutora Eliane, estou muito feliz. Após 15 anos, doutor, estou vendo o doutor Luiz Antônio. Mas só tem 15 anos que está trabalhando, né, doutor? Ele operou meu filho Henrique, que sofreu um acidente automobilístico. O doutor Jorge Santurbano encaminhou para Ribeirão Preto para o doutor Luiz Antônio. Doutor, graças a Deus e ao Senhor, hoje ele se encontra muito bem. Nós gostaríamos de lembrar nesse dia, não gostaríamos de lembrar, né, o dia que ele sofreu essa cirurgia mais. Estamos felizes em vê-lo, né, e ver que o senhor está muito bem também. Um grande abraço de todos nós aqui de casa. Você já pensou em, doutora, 15 anos, hein, Cleusa? Cleusa, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelas palavras afáveis sua. Isso aí para a gente é uma felicidade enorme. Isso que leva a gente a continuar na nossa luta, luta essa tanto de atendimento, de cirurgia, de N pacientes, como também a ensinar a neurocirurgia ao longo de tantos anos, que eu nem vou falar aqui. Mas você vê, 15 anos se passaram, nesses 15 anos muita gente passou também na nossa mão, além do seu filho, e com casos mais graves, menos graves, e graças a Deus o seu filho foi abençoado e respondeu a terapia nossa, e está aí firmão. Fiquei muito contente de você lembrar da gente. O paciente não esquece, viu, doutor? Às vezes o médico fala, mas será que não é mais o paciente que passa aquele sufoco, né? Passa aquela sensação entre a vida e a morte, perder um filho, chega uma pessoa, e assim, não é que a gente está puxando sardinha não, né? Mas a cirurgia na cabeça, a pessoa tem muito mais medo, preocupação, do que uma cirurgia, por exemplo, no abdômen, né? Não que a gente esteja desprezando, mas é algo que marca uma vida, né? É verdade. Mas vamos lá, ó. A dona Alcina Maziero ligou. O senhor lembra da dona Alcina? Ela disse o seguinte: agradeço ao doutor por tudo que o senhor fez pela minha filha, a irmã Elisete, doutor. Bom Natal, um abraço. A irmã Elisete, infelizmente, faleceu. Foi, olha, não fiquei sabendo. Ela faleceu, né, em São Paulo. Puxa vida. Né? Foram várias cirurgias, né, doutor? Foram várias cirurgias. Dona Alcida, muito prazer falar com a senhora. Eu tenho o seu quadro na minha casa, o quadro que a senhora me deu da outra vez que eu vim aqui. Está comigo lá em casa. Eu tenho no consultório, viu? Nós ficamos, assim, muito amigos. Principalmente da sua filha, a freira. A Elisete, que nós operamos acho que 2 ou 3 vezes pela patologia que ela tinha. Ficamos muito amigos da senhora e do seu marido também, infelizmente, né, que ele se foi. E nós temos muito ligante com a tua família. Muito ligante com a tua família. E eu fico muito contente de saber que a senhora está fortona aqui em Mococa. Mesmo, viu, doutor? Ela vai longe, viu? Comandando a família. Isso mesmo. Muito obrigado, nossa filha. Muito prazer. Um abraço em todos aí. Ela mesmo, o senhor lembrou bem do quadro mesmo, viu? Estou pensando que eu não sei. Ó, seus pacientes estão tudo aqui, ó. A Sônia Faraco. Nossa. Ela falou, doutor, também estou assistindo em casa, ó. O senhor operou meu filho. O Fernando. Isso. E operou eu também, doutor. Agradeço o sucesso das 2 cirurgias. O senhor é o nosso anjo, o anjo da nossa casa. Um abraço, doutor. Sônia, foi um prazer falar com você. Você não acredita, mas desde que nós lutamos com o Fernando, daquele acidente que nós operamos, eu não estou lembrado de quantos anos atrás, mas com certeza faz tempo. Uns 15 anos também. Menos, Aliás, até gostaria de ter ido no casamento do Fernando, mas as maluquices nossas lá não permitiu. Depois você, com aquele tumor, que também foi muito bem, que nós também fomos muito bem sucedidos.
Fiquei muito contente de saber. Hoje, vindo para cá, eu falei, quem sabe a Sônia me liga, me fala do Fernando. Você não acredita, mas eu pensei em vocês hoje. Olha. Vocês, como a gente lutou muito junto, me marcou muito. E um prazer sabê-los bem e agradeço mais uma vez por essa estima que você tem com a gente. Você sabe que Obrigado, ele fala assim, quem que é o doutor Luiz Antônio? Eu falo, quem aqui na cidade já operou da cabeça, assim, da coluna, é ele. Não, você É tem que falar assim, gente, né? vem quando você fala também assim, ele operou minha mãe. Verdade. De vez em quando ela fala, ele operou minha mãe. Você sabe que, às vezes, o paciente, eu atendo algum paciente, né? E eu falo, o senhor tem um tumor, o senhor tem um problema na cabeça e precisa de uma cirurgia. E eu vou mandar vocês num médico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ele fala assim, mas ele é bom mesmo, doutor? Eu falo, eu dei minha mãe para ele. Vocês acham que a gente dá a mãe para qualquer um fazer? Eu falei, se eu dei a minha mãe, vocês podem ir, que vocês vão ser muito bem recebidos. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, gente, mandei minha mãe lá, vocês podem ir tranquilo. Né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, nossa. E graças a Deus ela está tranquila, ótima, né? Que graças bom. a Deus. Meninjão. Bom, a Rita da Santa Rosa, Júnior, ela diz o seguinte, que a filha dela caiu no banheiro faz uns 5 anos. Nossa, faz tempo, hein? Bateu a cabeça. Ela sempre tem dor de cabeça. Né? Ela já procurou vários médicos, eles falam que deve ser uma enxaqueca. Ela gostaria de saber se isso ainda pode ter relação com esse trauma de 5 anos atrás. É muito, vamos dizer assim, não tem como ter uma relação, a gente não... como é muito tempo, fica muito vago essa dor de cabeça para a gente. Só para vocês terem uma ideia, às vezes você opera um paciente e ele tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça não quer dizer que ele está tendo um novo tumor, alguma coisa nesse sentido. Essa dor de cabeça, qual que é o nosso conselho? Passar por primeiramente, lógico, num pronto atendimento, fazer uma avaliação básica, depois passar por um neurologista e investigar. Por quê? Se for uma cefaleia, tem tratamento hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, a cefaleia chega a 50% dos casos, só com alimentação você consegue controlar alguns tipos de cefaleia. Então, o nosso conselho é sempre procurar um especialista, porque são poucos dados que vocês passam para a gente, então não tem como detalhar muito para você, mas o ideal é procurar o especialista mais próximo de vocês. Tá certo. A Dona Odete, a Silvinha, o Tiago, todos estão te mandando um grande abraço e agradecendo por tudo que o senhor fez. O Tiago é aquele menininho, não sei se o senhor lembra, que começou com uma sinusite, deu uma meningite. Abscesso. Um abscesso. Então eu vou contar uma surpresa. Como é que ele está? Ele hoje é calouro da UNAERP, vai ser um futuro médico. Fala para ele visitar a gente. Olha aí, Tiago. Tiago, eu estou te esperando lá na Santa Casa. Olha, passou no vestibular. Legal. Puxa vida, só nós sabemos que sufoco que foi, doutor. Nossa. Muito grande, sufoco grande, mas graças a Deus ele venceu. E fala para ele que eu estou esperando ele na Santa Casa. Aí, Tiago, aí um convite. Estou te esperando. Mais um colega que agora teremos, aí, doutor. Que prazer. Né? Parabéns. Legal. Muito bom. Muito bom, né? Saber que uma pessoa passou por tudo aquilo, quanto sofrimento, quanta dor. E olha, e ele deu a volta em tudo, né? Nossa. Já vai ser colega nosso, que legal. Parabéns. Parabéns, né? Tiago. Obrigado pela lembrança. Irmã Miquelin, aqui do centro. Irmã Miquelin. A Irmã Miquelin. Irmã Miquelin. Ele lembrou, estou botando de ver a cabeça do senhor. Irmã Miquelin. Parabenizo o programa, é uma grande satisfação vê-lo aqui, doutor. Parabéns a seu filho, um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde e um abraço para vocês. O senhor lembrou dela, hein, doutor? Que eu e a Irmã também lutamos muito juntos. Primeiro com o marido, depois com ela, e acho que vencemos, né, Irmã? E gostei muito que você lembrou da gente, fiquei muito feliz, você viu que eu lembrei seu nome de imediato, a gente não esquece daquelas pessoas que a gente teve bastante relacionamento e vencemos. Você é uma vencedora, a gente sabe que você é uma vencedora, você sabe o que eu estou falando.
Doutor, mas parece que tem um telespectador que quer falar ao vivo com o senhor. Vamos ver se a gente consegue falar. E um grande abração para a Irma. É muito prazer saber que você está bem. E estamos aqui para rever os amigos mesmo. Muito obrigado pela lembrança, Irma. Tudo de bom. Vamos ver então. Alô? Alô? Vamos ver se a gente consegue fazer o contato com essa telespectadora. Alô? Pois não? Eu acho que a TV não está conseguindo passar ao vivo a ligação, né? A pessoa gostaria de falar ao vivo. Mas vamos continuando. O Mané Garrucha também ligou. Mané Garrucha, doutor, esse é firme. Todo programa, há 12 anos ele liga para mandar um abraço, dizer que ele está assistindo. Ele já está manjando tudo de medicina. Isso é bom, Mané. Muito bem, parabéns. Tem que ser assim mesmo. A saúde é o maior bem que nós temos. Então temos que cuidar bem da saúde, para ajudar inclusive as pessoas. Eu tenho, pelo que a Eliane está falando, você está adquirindo experiência, com certeza você ajuda muito o mocoquense aqui. Doutor, muito parabéns. E assim, ó, é muito importante, eu acho assim, o médico passar para o paciente, que muitas vezes o paciente vai procurar o médico e ele não quer só um doutor, ele quer um amigo, ele quer uma ajuda. Você sabe que às vezes o pessoal fala, doutora, mas você nem atende com o computador do lado. Eu falo, mas a gente precisa olho no olho, né? É diferente da neurologia, o senhor concorda? Vamos ver, parece que a pessoa está conseguindo, nosso telespectador. Alô? Pois não. Doutora? Alô? Alô? Doutora? Oi, quem está falando? É a Rafisa. Rafisa? Isso. Oi, Rafisa, tudo bem? Você lembra da Rafisa, doutor? Rafisa. A esposa do Carlos Mônaco. Rafisa? Eu vou conversar um pouquinho com o senhor vai se lembrar. Tá bom. O meu marido, há 8 anos atrás, ele começou a perder os movimentos do braço. E aí nós procuramos a doutora, né? A doutora disse, vamos ter calma e eu vou encaminhar para o meu professor. Aí nós fomos encaminhados para Ribeirão, para o senhor. Chegando em Ribeirão, era antevéspera de Natal. E assim, a gente chegou muito preocupado porque, enfim, né? Era o trabalho dele, ele não conseguia fazer os movimentos dos braços, dos membros superiores dele. Aí o senhor falou assim, fez os exames, levamos todos os exames, o senhor disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos operar imediatamente. Então era uma cirurgia da cervical. E aí operou, a gente foi um sucesso a cirurgia, ele voltou a trabalhar, e nesses 8 anos o senhor sempre acompanhando a gente. E o senhor sempre disse, olha, a gente não tem uma explicação para a razão dessa hérnia surgir, porque ele é super jovem, né? E na última vez, há mais ou menos 15 dias atrás, nós tivemos novamente em Ribeirão, e o senhor fez um relatório que ele está com outros problemas novamente, agora atingindo a lombar dele. O senhor conseguiu lembrar de quem que é? Estou conseguindo lembrar. Carlos Eduardo Mônaco? Consegui lembrar. Alô? Consegui lembrar. Tá lembrado? Estou lembrado. Olha, aí o senhor chama ele de Carlos. Olha, Carlos, essa situação nós resolvemos, o relatório está pronto. Mas agora eu gostaria de ter uma conversa diferente com você. E aí o senhor teve uma conversa com ele, e no momento, enquanto o senhor falava, eu ao lado dele, né, eu ouvia, eu conseguia enxergar exatamente a alma do senhor. Porque há momentos, e assim, o senhor sabe que essa questão de coluna é algo muito delicado e realmente afeta as pessoas que têm esses problemas, né, enfim, acabam desestruturando, né, as pessoas não conseguem exercer as suas funções de trabalho. Aí o senhor teve uma conversa muito franca com ele que realmente me emocionou muito. E quando o senhor falava, eu olhava nos olhos do senhor e eu falava assim, gente, não é por acaso que ele é um professor doutor. Então, doutor Luiz Antônio, o senhor realmente é um orgulho para a academia.
para os médicos, para os professores, porque realmente para ser um professor doutor tem que ser um diferencial como o senhor é. Na verdade, eu sinto assim, ó, que o senhor é nosso, mas o senhor pertence ao mundo, porque o senhor é grande. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de passar pelo filho do senhor, de ser atendido pelo Luiz, né, filho. E tenho a certeza que ele também é grande como o senhor. Então, eu queria agradecer muito todo o cuidado que o senhor teve conosco e que continua tendo nesses 8 anos, porque o senhor cuidou fisicamente, mas o senhor cuidou da alma também. Então, isso faz muita diferença para o paciente. Graças a Deus, a gente, assim, todos os médicos que nos aceitaram como paciente têm esse diferencial. E a gente fez, assim, questão de ligar e deixar esse depoimento em relação ao senhor. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Luiz Antônio. Muito obrigada. O senhor realmente fez a diferença nas nossas vidas, porque eu acredito que se a gente não tivesse chegado até o senhor naquele momento, talvez ele não tivesse nem os movimentos dos braços dele hoje. Tá certo? A gente está muito emocionada, a gente se emociona, porque foi um momento muito difícil das nossas vidas, porque a gente tinha um bebezinho, né? Então a gente não sabia o que poderia acontecer naquele momento. Era uma cirurgia muito delicada, mas a gente teve muita segurança no senhor. A gente realmente confiou muito no senhor. O senhor é o enviado de Deus. Olha, Rafisa, eu fico muito agradecido por suas palavras, mas queria te dizer que a gente tem esse hábito, nós tivemos essa formação, tanto formação familiar como formação acadêmica, e é o que a gente procura fazer. Eu fiquei emocionado e agradecido pelas tuas palavras em relação à minha pessoa e a meu filho também, que com certeza também segue meus passos e, como eu já disse aqui anteriormente, com certeza será bem melhor que eu. Muito obrigado, Rafisa. Um abração no Carlos. Estamos lá para você precisar, você sabe disso. Um forte abraço. Bom Natal, bom 2020 para a família. Teu filho, tenho certeza que está bem. Já com 8 anos. Eu não estou assistindo o programa, então assim eu não estou conseguindo, está muito longe o som, mas eu queria pedir licença para o senhor para também fazer uma homenagem assim para a doutora Eliana, para agradecer a doutora Eliana, que é uma mulher assim fantástica, espetacular, que sempre esteve conosco nos momentos muito difíceis de nossas vidas. É muito fácil estar ao lado da gente, né, as pessoas estarem conosco nos momentos difíceis, momentos felizes. Mas nos momentos difíceis, são poucos aqueles que estão conosco. E a gente sempre conosco, né? E ela sempre esteve. E eu sempre pude contar com ela todas as vezes que eu precisei. Eu sempre procurei por ela e ela sempre me atendeu e sempre me confortou. E é uma grande mulher que Mococa realmente tem que reconhecer esse grande valor dela. Eu acho que tanto como profissional, que ela é sensacional, e como mulher também, que ela faz uma grande diferença. Eu tenho certeza que ela vai ser um diferencial para a cidade de Mococa futuramente. Então, doutora, eu desejo tudo de bom para a senhora e para a família da senhora. Enfim, um abraço para todos, que a gente tenha um Natal muito santo e um ano tranquilo e de muita sabedoria. Muito obrigado, viu, Rafisa? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Então, muito obrigado pela ligação. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado pela ligação, viu? Mas, vamos continuar. Chegou um e-mail agora da mãe do Tiaguinho também, que quer falar com o senhor, da Silvinha. Boa noite a todos. Que noite maravilhosa. Que bom rever o doutor Luiz Antônio e seu filho.
tão saudáveis e dispostos a se deslocarem de suas casas, dispensar seu tempo para os mocoquenses, mostrando sua experiência profissional, que tanto nos enriquece. Não me canso de citar nem de recomendar o senhor e toda a sua equipe às pessoas. E as pessoas que comentam problemas relativos à de cabeça comigo, é sempre o senhor. O senhor não imagina, doutor, o quanto somos gratos ao senhor e a Deus, né? O senhor salvou o nosso filho Tiago em julho de 2011, quando tanto precisamos do senhor. E não foram medidos esforços, junto também à doutora Eliana. Todos vocês são pessoas abençoadas. Que Deus lhes abençoe sempre, para que possam salvar tantas outras vidas. Agora preciso contar uma coisa boa. Mas eu já contei antes, viu, Silvia? Que o Tiago foi aprovado em medicina. Que ele possa espelhar em vocês, para a sua carreira. Um grande abraço, um Feliz Natal, um ótimo 2016, da mãe do Tiaguinho, a Silvinha. Olha, Silvinha, boa noite. A gente sabe da gratidão que você tem conosco, mas nós também temos gratidão com você, por ser sempre, nós fomos muito bem recebidos. Da outra vez você nos também falou coisas bastante calorosas, e hoje nós ficamos muito felizes em saber que o Tiago está em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. Isso foi uma graça de Deus, ele ser salvo, e agora outra graça de Deus, que ele vai ser um bom médico com certeza. Porque quem passou por que ele passou, só tem que retribuir com bons trabalhos. E com certeza, com a família que ele tem, isso será fantástico. Deve ter uma missão aqui, esse menino, né? Para passar por tudo e ainda agora ser médico, né, doutor? Ah, tem. Isso aí é coisa bem caprichada de lá de cima de Deus. Fala para ele que eu gostaria muito de vê-lo, para ele me procurar lá na Santa Casa, para me dar um abraço nele. Muito obrigado, Silvinha. Tudo de bom para vocês também. A Marina, lá da Alvorada, disse assim: parabenizo o doutor, né? E que ele foi de um grande alívio para as minhas dores. Parabéns à doutora Eliana por ter trazido de Ribeirão Preto, pai e filho. Um abraço para você também, viu, Marina? O José Aparecido Félix está assistindo. Parabenizo o doutor que fez a minha cirurgia há 8 meses. Doutor, fui muito bem sucedido. Ai, que bom, José Aparecido. A gente fica contente e agradecido pelo teu reconhecimento, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, tudo de bom para você. Estamos lá, para você, o que você precisar. O Aurélio Canaro Filho, é esse o nome, doutor? Aurélio. Já fez também a cirurgia com o doutor, tirou um cisto na cabeça. Vou fazer outra com o senhor, porque eu tenho que pôr uma válvula no final de dezembro. É verdade. Aurélio, tudo bem? Muito obrigado pela tua lembrança conosco. Realmente, nós passamos um bocado com você naquela cirurgia do cisto, depois você desenvolveu uma hidrocefalia que será corrigida. Tudo vai dar certo, tudo já deu certo até aqui. Você tem que continuar com essa tua positividade, com esse ânimo que te embala. Muito obrigado, Aurélio. O Luizão Fávero, o senhor lembra do Luizão? Bem alto. Um grandão. Um grandão, esse mesmo. Manda um abraço para o senhor, né? Aqui em casa estamos todos assistindo o senhor. É um prazer vê-lo aqui na TV Direto e na nossa cidade. É esse aí mesmo, doutor. É porque nós operamos de coluna. Isso. Não, Luiz, a gente lembra pelo teu tamanho, né? O teu tamanho e aquele problema que você teve na coluna, aquela hérnia, e que, graças a Deus, espero que você já esteja em plena atividade, que você sempre gostou demais. Muito obrigado pela lembrança e pelas palavras. Logo que você está falando em grandão, o Celso Mandri também mandou. O Celso Mandri, lá da Transcom, da empresa de ônibus Transcom. O Celso. Também mandou um abraço para o senhor, que ele está assistindo. Lá que nós estamos falando de grandão, né, doutor? O Celso também, né? E aí, Celso, muito obrigado. Faz tempo que a gente não se fala, mas eu fico sabendo de você pela doutora Eliana. Sei que você está ótimo e trabalhando bastante. Parabéns, muito obrigado pela sua lembrança conosco.
e que continue assim, se cuidando. Ó, o Eduardo Nalim, de Arceburgo. Já passei por uma avaliação também pelo Dr. Luiz Antônio Ribeirão Preto, fui encaminhado pela doutora Eliana. Graças a Deus, não foi necessário operar, apenas tratamento clínico. Parabéns pelo convidado de hoje, doutora Eliana. Aí também o pessoal quer o Francisco Arrigoni também ligou para o senhor. Francisco, cumprimentando pai e filho. Muito feliz por vê-los em Mococa, doutor. Um abraço. Francisco Arrigoni também é um artista, doutor. Que nós temos trabalha aqui. com quadros? Isso. Né? Não é? É Francisco, eu sei que você continua... A Eliane falou aqui que você é um artista e nós já conversamos sobre você no teu trabalho com quadros aqui em Mococa. Espero que você... Gostei muito de você ter ligado para nós. É outra pessoa também que a gente não esquece. Não esquece, pela tua simpatia, você, sua esposa, e acatar nossas orientações, e com certeza estamos indo bem. O senhor gostou Muito desse obrigado, quadro aí, Francisco. doutor, ó, que está atrás, o senhor, ó. É do Francisco. É dele. Aí. Olha, tem mais aqui, ó. Nossa, você está vendo que prazer. meu... Muito prazer, muito prazer. Gostei mesmo, Francisco. Continue assim. Isso eu acho que o pintor põe a alma dele nas suas obras. E aqui dá para ver, essa que está na minha frente aqui, ele lembra muito você, uma pessoa tranquila, extremamente simpática, educadíssimo. É você. Parabéns, Francisco, continue assim. Ô, Júnior, o seu pai está falando bastante, mas agora eu quero perguntar para você, sabe? O fato, assim, quando você resolveu ser neurocirurgião, com certeza teve uma influência muito grande dele, né? Sim. E deve ser muito bom, né? Operar com o pai, um ajudar o outro. Não deve? Ou tem muita briga, assim? Pode falar. Assim, até emociona, porque assim, antes de pensar em neurocirurgia, você pensa em ser médico, né? Então, assim, eu lembro que eu decidindo prestar medicina, você fica um pouco... Tem alguns conflitos. E eu lembro que eu estava na casa da minha avó e falei assim, pai... Eu não sei nem se ele lembra disso, foi numa madrugada. Eu falei, pai, e quando o seu primeiro paciente morrer? Eu me emociono, sabe? Ele falou assim, ó, você vai fazer o que você sabe, você não é Deus. A gente não consegue salvar todo mundo. Gostaríamos de salvar todo mundo. Mas Então, pelo menos uma coisa é certa, tenho certeza que ele tem isso. A gente faz o máximo para todo mundo. É o melhor de mim, né, doutor? É aquela eterna E aí, frase, né? a neurocirurgia, assim, ela... assim, antes de começar a faculdade, eu já acompanhava o serviço, porque era o dia a dia, no sangue. Você sai num restaurante com seu pai, ele só fala de medicina. Tudo é medicina. Então, a gente foi aprendendo a gostar. E aí, quando você começa... Você vê os resultados e é muito, muito gratificante, assim, e sempre tentando se aperfeiçoar, tentando... Você é um privilegiado, né? Nós temos que admitir, né? Que, na verdade, ter um professor 24 horas por dia do lado, né? Sim, é muito bom, porque você aprende... Dentro do ambiente hospitalar, aprende em casa, então, assim, um aprendimento constante, né? Mesmo não sendo filho, mas, assim, quando você não é filho, você é um médico igual ele, por exemplo, ele sempre procurando estudar mais, sempre tendo dados novos, procedimentos novos, é gratificante. Doutor, eu gostaria de perguntar para o senhor, a gente está vendo na mídia, o dia a dia, esse surto de microcefalia que infelizmente está cometendo Pernambuco, né? E a gente sabe a gravidade que é isso numa criança, né? E a gente ouve esses relatos que as microcefalias que estão acontecendo são microcefalias até mais graves do que a gente vê geralmente no dia a dia. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre esse assunto. Hoje, você vê, esse Aedes
aegypti, quer dizer, esse mosquito que carrega esse vírus, já é um vírus, é um mosquito bastante conhecido, né? Até se desenvolvendo vacinas com ele, tudo. Isso aí, na minha ótica, é o seguinte, lógico, a gente sabe que hoje a medicina ou a saúde, a assistência médica, de um modo geral, principalmente dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, ela está bastante deficitária, tanto no ponto de vista assistencial direto, como do ponto de vista preventivo. E a prevalência desse mosquito é justamente as dificuldades das políticas de saúde pública. Quer dizer, tem que exterminar esse mosquito. Ele já foi o responsável por N afastamentos, N doentes, N casos aí de morte, né? De morte até. Agora, aparecendo essas crianças, que foi feito o diagnóstico do Zika vírus, que é também dependente desse mosquito, e eu fico até preocupado de ter outros vírus que esse mosquito carrega, não só o Zika vírus. E essas crianças que estão desenvolvendo hidrocefalia, quer dizer, vai ser um peso para o Estado, vai ser um peso para o familiar, vai ser um peso para a própria criança, porque a microcefalia, como todo mundo sabe, o cérebro não cresce pelo bloqueio do vírus, o crânio não cresce. E aí vem déficit de movimentos, déficit intelectual, déficit de memória, e vamos ver se não tem mais nada por trás disso, se não tem uma imunodeficiência, que essas crianças vão ter infecções recorrentes e até o índice de óbito aumentar. Mas é um caso alarmante, grave, e que precisa ter os governantes, os prefeitos, tem que cair em cima desse mosquito a todo custo, não achar que deixar a população passar só os seus repelentes, mas tem que fazer um mutirão, as obras sociais, para acabar com esse mosquito. Senão, eu acho que vem coisa pior por aí. E é muito triste, né? A gente vê assim, um mosquito fazendo isso. Nós já passamos do ano 2000 e a gente ainda é cometido por doenças transmitidas por mosquito, né, doutor? Parece coisa de 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. Mas, então, precisamos intensificar os cuidados com a saúde pública. Principalmente, a atenção básica da saúde. E cada um fazendo sua parte, né, doutor? Lógico. Porque As famílias e os governos. Senão nós vamos ter um gasto brutal com saúde aí. Quer dizer, no caso da dengue que ele carrega, é afastamento de trabalho, quer dizer, prejuízo para as empresas onde trabalham. Agora, com a microcefalia, prejuízo para o Estado, que doenças recorrentes. Então, eu acho que os governantes têm que olhar com bastante seriedade esse problema. O Paulo Roberto, ele diz o seguinte: sou paciente do senhor e do seu filho. Um abraço para os dois, um bom Natal e feliz Ano Novo. Doutor, ele diz o seguinte: fez cirurgia de cisticercose. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é essa cirurgia, para que a população soubesse um pouco, porque que às vezes quem tem essa doença precisa de cirurgia. Paulo, boa noite. Gostei muito dessa tua colocação, que eu acho que realmente é para isso que nós estamos aqui. E a cisticercose, lógico, igual ao mosquito, a Aedes aegypti, a dengue, agora do Zika vírus, a cisticercose é também um problema de saúde pública, é um problema de higienização, porque, às vezes, qualquer um de nós estamos sujeitos, qualquer um de nós, não importa quem. Se por acaso vai num restaurante, vai em algum lugar comer e tem uma verdura contaminada, uma verdura mal lavada, pronto, já estamos contaminados. E aí a preferência
para a cisticercose é o cérebro. E tem N formas de cisticercose. Quer dizer, forma de meningite, meningites recorrentes, formas de hidrocefalia, que obstrui o circuito do líquor e dilata os ventrículos e comprime o cérebro. Aí válvula, infecção, é um caso grave. E a forma tumoral, que eles se aglomeram, formam verdadeiros tumores e tem que reoperar. E muitas vezes fica alguma vesícula, essa vesícula cresce e é um novo cisto. Então, o que temos que fazer com realidade? Detectou-se um caso de neurocisticercose, tem que ligar, tem que ir atrás da saúde pública, denunciar esse caso, denunciar essa horta, denunciar essa criação de porco clandestina, em más condições de higiene. A cisticercose, nós todos, então eu vou sendo repetitivo, qualquer um de nós podemos pegar, que é uma doença gravíssima, muitas vezes, que pode levar a déficits motores, déficits psicológicos, e até óbito, pela sua virulência que é. Então, novamente, a população tem que também tomar cuidado de higienização, criação de porcos, hortas contaminadas. Infelizmente, é uma epidemia no Brasil, né? Isso aí, né? Assim, hoje melhorou muito. Há 10, 20 anos atrás, a gente operava muita cisticercose. Com a conscientização dos municípios, hoje em Ribeirão Preto, um trabalho muito bem feito lá na USP, fez um levantamento de todas as hortas da cidade, e é o que tem que ser feito, e horta que não estava em boas condições, fechou, criação de porcos nem se fala. Muita gente pegava o esterco do porco contaminado para estercar a horta. Quer dizer, contaminação. Agora, ainda o Brasil é tido, lógico, um país de terceiro mundo, um país que ainda tem muita por aí afora. Na nossa região, diminuiu bastante. Mas não podemos nos esquecer. O Paulo, que é uma pessoa que sofreu isso, pessoa esclarecida, é difícil saber como que ele conseguiu pegar isso. Mas é isso, às vezes você vai num restaurante, o restaurante não é muito confiável, uma folhinha de alface, você está contaminado. Né? A Rita da Coab 2, Júnior, ela pergunta o seguinte, que ela fez uma cirurgia na coluna, né, e colocou 8 parafusos. Já faz uns 2 anos. Mas até hoje ela sente dor, toma vários remédios. Principalmente, ela toma anti-inflamatórios, como o Profenid. Ela vai ter que tomar isso o resto da vida? Na verdade, assim, ela tem que controlar os sintomas, né? Então, controlando os sintomas, que, na verdade, é a dor, às vezes você tem o que o paciente sempre fala, estou travando. Trava, vai no ambulatório, faz medicação, vai para casa. Isso daí, muitas vezes, quando o paciente também não faz o que a gente, vamos dizer assim, solicita para ele, isso daí, não só o fato dele ter operado, resolvido o problema dele, ele pode agravar. Então, assim, eu operei a coluna, pus parafuso e não estou seguindo a orientação médica. A chance desse paciente ter que sofrer uma nova cirurgia é muito grande. Então, assim, vai conviver com a dor? Isso depende. É o que o Dr. Luiz ele falou agora há pouco. Nossa coluna ela ainda não está completamente perfeita. Então, vai ter dor? Vai. Mas nós precisamos fazer o que vamos dizer assim, prescrito na atualidade de hoje para tratamento do pós-operatório. Então, assim... não consegue fazer fisioterapia? Existem alguns tipos de bloqueios em que você faz na coluna para que o paciente melhore da dor e vai fazer a terapia, a fisioterapia, a fisiatria adequadamente. Então, assim, tem que ver com o seu médico, orientações para que essa dor melhore. Então, se for uma paciente nossa, você teria que retornar para a gente ajustar isso daí, que alguma coisa não está tão alinhado para a gente tentar melhorar a sua qualidade de vida. Porque ficar tomando anti-inflamatório ainda É pode muito perder complicado. o rim, pode acontecer coração. uma gastrite.
Ascite, né? Ascite Tanta crônica. coisa, né? Um sangramento e uma complicação grave, Maior. né? Vamos lá, ó. Aparecida Furlan, doutora, eu gostaria de saber se labirintite também pode ser causa de dor de cabeça. Porque ela tem labirintite e vive reclamando de dor de cabeça também. Olha, labirintite é um termo muito assim amplo, né? Vamos dizer assim. Porque a pessoa tem uma tontura, fala que é labirintite. A pessoa tem náuseas para algum alimento, é labirintite. Tem zumbido no ouvido, é labirintite. A primeira coisa a fazer, quando você fala em labirintite, saber direitinho quais são os seus sintomas. Se é uma labirintite, se é um zumbido no ouvido, se é um chiado no ouvido, se isso é acompanhado também de diminuição da audição, quer dizer, você está escutando menos com esses sintomas de labirintite. E eu sempre acho que labirintite é um sintoma quase igual acho que vai em segundo lugar da dor de cabeça. Mas é a mesma coisa, a labirintite também persistiu, vai inicialmente no otorrino, investiga as vias auditivas, quer dizer, pode ser alguma coisa externa, alguma coisa interna, e até começar a representar alguma coisa mais séria, exemplo, um tumor que entra no nervo auditivo. Então, labirintite, por ser um termo genérico, a gente orienta igual a dor de cabeça. Principalmente dessas labirintite que fica de um lado só, seguida às vezes de diminuição da audição. Essa tem que, o primeiro lugar de ir é num otorrino ou num neurologista para fazer as investigações necessárias. Ó, outra pessoa que ligou para a gente também foi a Cida Cili e a família da dona Baíja Mahfoud. Baíja, né? eu lembro. A dona Baíja que teve um aneurisma não roto, né? E o senhor conseguiu. Eu lembro do aneurisma, limpar, que era né? acho que aneurisma. Né? Manda um grande abraço para o senhor, a doutora Eliane, e graças a vocês, minha mãe está viva até hoje. E o pai dela também, que está em tratamento, né? O senhor lembra, né? Uma lesão de tronco, né? Ficou com o diagnóstico de doença de Clippers, né? Uma doença muito rara, né? São 54 casos, eu acho, no Brasil, né? E foi feito um diagnóstico, né? Lá no HC. É muito difícil essas doenças, né, doutor? Só acompanhando, está só acompanhando. Mas muita sorte, né? Um caso raro, né? Muito raro. Está resolvido. A dona Baíja, né? Baíja. Eu lembro muito bem. Muito obrigado, dona Baíja. Prazer em saber que a senhora está bem. Passou por uma cirurgia delicada e, graças a Deus, foi abençoada e está tudo bem. Muito prazer em saber que a senhora está assim. Boa noite, tudo de bom. A Clarice da Coab 1 e família. Abraço, doutor. Abraço ao senhor e a seu filho. Meu marido fez uma cirurgia com os dois, de aneurisma, e foi muito bem. Um bom Natal, um feliz Ano Novo. E eu digo novamente, a cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Um abraço, doutora Eliana. Um abraço, Clarice. É tão bom, né, doutor, muito esse bom. negócio. Isso é gostoso. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, nossa, fulano está com aneurisma, já pensa que vai morrer, né? Não. É aquilo que nós dizemos. Existe muita dor de cabeça que pode estar representando um aneurisma. E quando você pega ele antes de romper, é muito mais fácil de tratar. É muito mais fácil para o médico, é muito mais fácil para o doente. É muito mais fácil para a família, lógico. Então, por isso que sintomas aberrantes, como uma dor de cabeça muito intensa que nunca teve igual na vida, seguida de vômito, seguida de perda de consciência, essa tem que ser investigada imediatamente. Pode representar um aneurisma aí que não rompeu ainda, ou que acabou de romper. Então, outro paciente que ligou aqui para mim foi o Carlos. Ele disse assim, doutora Eliana, gostaria de que o doutor Luiz Antônio explicasse quando que é um aneurisma, a dor de cabeça. Carlos, muito interessante sua pergunta, muito
muito grato pela pergunta. É uma pergunta muito boa, bem esclarecedora para a população. Quando a dor de cabeça é assim, a dor de cabeça que é quase patognomônica, quer dizer, quase que certeza que é aneurisma, é aquele paciente que tem uma dor de cabeça, parece que a cabeça explodiu, parece que levou uma martelada na cabeça, parece que tem uma trovoada dentro da cabeça, coisa que ele nunca teve. Ele sempre tem dor de cabeça leve, de repente tem essa explosiva assim. Isso é quase certeza de um aneurisma, 99% é aneurisma. Ou aquele paciente que tem dor de cabeça crônica, e às vezes ele tem uma dor de cabeça mais forte, e tem uma queda da pálpebra. Ou fica enxergando duplo, também é grande chance de ser um aneurisma. Então, a chance de ser um aneurisma que não rompeu, ou é dor de cabeça muito forte, ou a dor de cabeça com algum sinal neurológico, com uma paralisia, com a queda da pálpebra, o olho não abre, ou vista dupla, se enxerga dois. Isso é muito plausível de ser um aneurisma. Isso é sinal, apareceu isso, tem que ir imediatamente para o hospital e consultar um neurologista. Eu acho importante a gente deixar claro, doutor, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas a minha tomografia é normal. E pode ter tomografia normal e a pessoa ter rompido um aneurisma, né? Eu lembro muito de um paciente que teve uma dor súbita, entrovoada ao evacuar. Mas ele chegou andando, tranquilo. Falei, doutor, eu não sei se eu tenho, mas minha tomografia é normal. Eu falei, não, né? E era um aneurisma, né? E o paciente foi operado, e graças a Deus, esse dia ainda encontrei com ele. Ele está muito bem. Porque tomografia normal não significa nada, né? Não quer dizer nada. A tomografia sem contraste é muitas vezes para ver se o aneurisma sangrou. Depois você vai atrás do aneurisma. Mas tomografia normal não quer dizer que a pessoa não tem aneurisma. Mas outra coisa que ela mostrou, o aneurisma, a dor de cabeça que aparece durante um esforço, é muito importante que você vai investigar. Exemplo, evacuar. Exemplo, durante um coito. Você está com uma relação sexual e tem uma forte dor de cabeça que precisa até interromper. Isso tem que ser investigado. Muitas delas podem corresponder a um aneurisma. Até espirrar, né, doutor? A gente vê casos, né? A pessoa vai dar um espirro, de repente vem aquela dor de cabeça insuportável, né? A dor acordando a pessoa durante a noite, né? Então, são algo que a gente tem que, principalmente os médicos que atendem, os clínicos, né, que atendem muitas pessoas com dor de cabeça, né? Tem que lembrar muito disso daí, que chama muita atenção, esses sintomas. Né? Infelizmente, às vezes a gente pega doente que vai uma vez no posto, é medicado e volta, vai de novo no atendimento, volta, aí de repente ele chega em coma no hospital. Então, acho que tem que exaurir a possibilidade de ser normal, essa dor de cabeça, uma dor de cabeça realmente que não tem nada. O médico sempre tem que investigar, não é verdade? Sempre tem que investigar. Se tem esses sintomas, principalmente, obrigação. Você, Júnior, gosta mais de tratar a parte assim, central, o cérebro ou mais a coluna? Na verdade não tem uma diferença, né? Mas central fascina mais. Os aneurismas, os tumores. Sim. Doutor, e o duro também da cirurgia neurológica, que é uma cirurgia muito demorada, né? É demorada. É demorada porque ela demora para começar. Tem gente hoje, você monitora tudo. Coração. Hoje tem dependendo da cirurgia, você monitora o cérebro. Você vai operar uma carótida, você monitora o cérebro, você monitora os nervos cranianos. Isso tudo demora para você começar a coisa. Depois, né, são raríssimas as cirurgias neurocirúrgicas que você não usa o microscópio é um fator de demora, que são microcirurgias, e geralmente áreas delicadas, não tem essa de pressa, a cirurgia neurológica, você dedica o dia para aquele paciente. E
vai às vezes 6, 8, 10, 12, geralmente, dependendo da patologia. E mesmo num trauma grave, num paciente grave, sempre tem algo a fazer. Sempre tem algo a fazer. Sempre tem algo a fazer. Hoje, também, novamente, você dispõe de tecnologias, tanto intraoperatória ali, monitorizações de pressão intracraniana, monitorização de temperatura cerebral, fisiologia cerebral, e que você dispõe no intraoperatório ali. As terapias intensivas hoje são bastante equipadas, monitora tudo. Então, hoje, para morrer de um traumatismo, tem que ser muito grave, a destruição cerebral tem que ser muito grave. Né? E, doutor, eu acho, então, importante a gente deixar esse recado para as pessoas, que às vezes a pessoa está com algum tumor no cérebro, tem que operar, tem que ir à luta, e não é porque está com um problema assim que a pessoa vai morrer, né? Tem muita coisa que pode ser feito, né? Sim. Muita coisa. Muitas vezes o paciente chega muito desesperado. Lógico, não é todo dia que você recebe uma notícia que você tem uma lesão no cérebro, mas se você não mantiver a calma, principalmente os pacientes que já estão com algum déficit, esses então, ele já está com a baixa estima alterada, ele já está, vamos dizer assim, ele vai conversar com um amigo, o amigo já fala, não tem jeito. Então, assim, calma, isso daí só piora a sua reabilitação, atrapalha até a gente no intraoperatório. Quando você trata um paciente que ele está calmo, ele está tranquilo, isso daí ajuda a gente no procedimento cirúrgico. O paciente sangra menos, parece que até favorece a gente no intraoperatório. Então tem que manter a calma. Hoje tem uma coisa interessante que a gente vê muito, e nós já lutamos com muitos doentes, isso que ele falou é muito interessante. Quer dizer, aquele paciente que tem aquele alto astral, a fé também. A fé. Se opera um tumor, infelizmente, esse tumor é maligno, e às vezes ele tem que passar para quimioterapia, radioterapia, uma segunda cirurgia, às vezes, e a pessoa que tem um alto astral, a fé em Deus, fé na família, e aquele espírito de garra, não é isso, mas eu vou lutar, ela mesmo que essa coisa for muito grave, o tumor for muito maligno, ele prolonga mais com qualidade de vida. Então, esse recado é muito importante. Não é porque, estou com um tumor, morri. Não é assim. Hoje a gente tem muita arma eficaz contra essas lesões. Não entre em uma cirurgia desanimado, nem sai de uma cirurgia desanimado se tem que fazer algum tratamento complementar. A imunidade diminui se você entrar em depressão. E eu sempre falo assim, gente, depois da cirurgia é um dia melhor que o outro. Lógico. Né? Eu sempre falo assim, olha como que você saiu, olha hoje. Né? E a tendência é sempre melhorar, né, doutor? A Rose, aqui da Mocoquinha, disse que a filha tem muita dor de cabeça. Já procurou os médicos, já foi investigada, disse que é enxaqueca. Ela tem 11 anos de idade. Doutor, tem tratamento essas dores de cabeça, tipo enxaqueca? Sim. Uma pergunta, Rose, semelhante a uma pergunta anterior. Tem tratamento. Na verdade, hoje a gente sabe que as cefaleias, as dores de cabeça na infância, ela é presente, e o quanto antes diagnosticada o tipo de dor e iniciado o tratamento, mais, vamos dizer assim, melhor vai ser para sua filha. Você vai em aulas sobre cefaleia, tem alguns professores que falam até que não é uma receita de bolo tratar a dor de cabeça. Por quê? Para um paciente faz bem, para outras vezes o paciente a medicação faz até mal para o paciente. Então, assim, não vai ser no primeiro atendimento que às vezes o médico vai diagnosticar e tratar a sua dor de cabeça. Muitas vezes ele vai ter que tentar um medicamento, associar a outro. Então, assim, se já foi completamente investigado
a parte de imagem do tecido cerebral da sua filha, investir na terapia agora seria o processo secundário. Então, e isso requer um pouquinho de tempo. O que não pode é ficar só dando remédio para dor, né? Sim. Tem que fazer o tratamento, né? Ó, a Maria Lúcia disse que fez uma cirurgia da coluna com o senhor também em Ribeirão Preto. Porque ela estava sentindo muitas dores, né? Disse que vai ter que fazer outra. Mas já falaram para ela que primeiro ela tem que perder peso, fazer uma cirurgia bariátrica, né? Ela vai fazer essa cirurgia bariátrica, né? Mas mesmo assim ela ainda tem dores na coluna. Pode ser por causa do peso? Olha, Maria Lúcia, aquilo que nós já falamos aqui, um dos fatores preponderantes da dor lombar, ou da dor cervical, mas mais lombar, é o peso. É simples. Se você tem um peso que fica ali comprimindo o nervinho que sai, é muito fácil de entender. Se você emagrece, você tira o peso de cima do nervo, às vezes N doentes, só com essa manobra de perder peso, ele já sara. Não tem que fazer primeira cirurgia, não tem que fazer segunda cirurgia, ele só faz um exercício de manutenção, enfim. A perda do peso é fundamental, é primordial, é necessária no tratamento da coluna vertebral. Ó, a Maria Aparecida Martins disse que a filha, há 7 meses, está com o pescoço inchado e sempre vaza secreção. Ela pergunta se isso pode ser alguma coisa séria, assim. Olha, Maria Aparecida. Assim, a tua pergunta é uma pergunta, assim, desculpa, até é um pouco vaga. Vaza aonde? Vaza o quê? A gente precisaria ver. Eu me disponho, eu ou meu filho, ver sua filha, ver esse pescoço, examinar. Eu acho que pode ser alguma coisa grave, sim. Sem ver, só pelo que você me disse. Nós precisamos examinar. Possivelmente vai para algum exame diagnóstico. Porque o pescoço é uma estrutura complexa, é uma estrutura que tem muitos componentes vitais, primordiais, e precisa ser visto com bastante cautela, carinho e rapidez. Eu acho que você não deveria demorar, a gente se propõe a ver para você. Ó, a dona Regina Fávero também ligou, né? Diz o seguinte: eu não tive coragem até hoje de ligar para a senhora, doutora Eliana, e agradecer tudo que a senhora fez pela minha filha Mirtes, que hoje, há 2 meses, infelizmente, faleceu, né? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e toda a sua família. Um abraço para a senhora, viu, dona Regina? Tenha certeza que ela está com Deus, né? E eu vou falar uma coisa até para a senhora. Você sabe que esses dias até sonhei com a sua filha, com a Mirtes, e ela falava assim para mim que queria me dar um abraço. Foi um sonho tão gostoso porque eu senti o abraço dela, sabe? Então, eu sinto que ela está bem, ela está com Deus, e a gente deve rezar para ela, né? Rezar para que ela fique realmente em paz lá, tá? Vocês não têm nada que agradecer, não, é a nossa profissão, né? E esse é nosso dia a dia, né? Infelizmente, nem tudo, né? Tudo acaba do jeito que a gente quer, né, doutor? Bom, cansado, doutor? Não, a conversa está muito boa. Bom, gente, ó, eu gostaria de agradecer. Mas eu queria falar uma... E agradecer a presença dos dois. Vou passar a palavra para que vocês façam suas considerações finais. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou pedir para passar a TV, virar aqui um pouquinho, uma mensagem, né? Que a gente sabe que muitos médicos realmente gostam da medicina. Realmente fazem medicina como vocação. É algo assim que, se a gente perguntasse o que o senhor seria na vida se não fosse médico, a pessoa não sabe nem responder, né? Porque parece que só sei fazer isso, nasci para isso, não tem problema com a minha vida, não tem horário, não tem dia, né?
E se a medicina pudesse conversar com o senhor, pudesse conversar com o seu filho, o que será que a medicina gostaria de falar? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Vamos lá. Se a medicina tivesse que mandar uma carta para você, médico, ela seria mais ou menos assim. Eu não tenho resposta para tudo. Se me perguntarem como você poderia me perdoar pelo tanto que exigi e continuo exigindo de você, eu não saberia responder. Mesmo assim, eu gostaria de aproveitar essa carta para lhe pedir perdão. Perdão por tirar tantas horas da sua juventude, absorvendo você com as intermináveis páginas dos meus livros. Perdão por lhe tomar tantas noites de descanso, extraindo o melhor de você em exaustivos plantões. Perdão pelos momentos de diversão que você abriu mão e continua abrindo por me levar tão a sério. Perdão à sua família. Disputar comigo não é fácil. E a compreensão dessas pessoas que estão ao seu lado pode ensinar muito sobre esse sentimento chamado amor. Humildemente peço perdão por nem sempre ter as respostas para as suas dúvidas e muitas vezes ter que assistir você enfrentar sozinho esse nosso inimigo implacável, a dor. Como eu poderia agradecer a vida que você dedicou a mim? Eu não sei. Eu sou a medicina e infelizmente não tenho as respostas para tudo. Mas se me perguntarem qual é o meu maior motivo de orgulho, eu tenho a resposta. É você. Sinceramente, medicina. Eu tenho certeza, doutor, que a medicina tem muito orgulho do senhor e do seu filho. Muito obrigado. E eu passo a palavra para o senhor. Realmente, muito emocionante esse seu vídeo, mas é mais ou menos isso aí mesmo, que a gente parece que não sabe fazer outra coisa. É uma coisa que você levanta e dorme. Às vezes eu deito pensando no que poderia fazer de melhor amanhã naquela cirurgia. Não é assim que eu tenho comigo, meu filho está aqui, acho que talvez eu nunca falei para ele, mas uma das coisas que eu, às vezes, não é mágoa, que eu tenho assim um pouco de ressentimento comigo mesmo, foi por me dedicar tanto à medicina, aos doentes, e muitas vezes deixei mesmo de ficar com eles. Não infrequentemente. E isso é um ressentimento que eu poderia ter ficado mais com meus filhos, mais com a minha esposa, mas ali, e vai para reuniões, vai para congresso, vai para o exterior, vai procurando melhores condutas, novas terapêuticas, nova tecnologia, e foi assim, e foram assim hoje 35 anos. Mas graças a Deus, eu acho que Deus me dá muita força, que eu tenho certeza que muita gente reza por mim, que quase todo mundo que a gente opera e eu trato, doutor, não sei como pagar o senhor, mas eu rezo, é o que eu preciso. E parece que a gente tem uma força interior muito grande e espero que Deus me ajude a gente continuar assim. E queria, assim, agradecer a Eliane mais uma vez, isso que a gente vem aqui com prazer, a gente sabe que tem muita gente que a gente, além de paciente, ficou amigo aqui. A Eliane é a nossa amiga há longos anos de Hospital das Clínicas de Ribeirão. Mais de 20 anos, hein? Mais de 20 anos, com certeza, e outras pessoas aqui também. Queria parabenizar a classe médica de Mococa, principalmente o serviço de radiologia, doutor Fernando,
que foi galgando, tomografia, passou para ressonância, hoje, com certeza, não deve nada para Ribeirão Preto em termos tecnológicos. A gente, quando eu recebo um doente daqui e vai com a sua ressonância, doutor, não é melhor a gente fazer uma ressonância? De jeito não, essa ressonância é excelente, está tranquilo, pode... acho que parabéns à classe médica de Mococa, que a gente sabe de tudo que é feito aqui. Queria agradecer mais uma vez a TVD por essa oportunidade até de bater papo com nossos amigos, vamos dizer assim, e poder contribuir um pouco com a população em abrir o olho para certos sintomas que podem estar apresentando alguma coisa aí. E muito obrigado a Eliana por essa nova oportunidade de novo, e estar aqui junto com meu filho, que é um prazer imenso, essa dádiva que Deus me deu de ter alguém que vai levar para frente o nosso trabalho. Obrigado. Eu gostaria também de passar para você, Júnior, que você falasse então do seu privilégio, né? Querendo ou não, você é um rapaz diferenciado, né? Porque pode trabalhar com o pai e a gente vê assim, chama muita atenção. Eu acho assim, que se eu fosse definir seu pai hoje, eu acho que é a palavra humildade, né? É o que eu acho que é o que mais define. E também passa a palavra para as suas considerações finais. Não, realmente a gente tenta espelhar sempre no que há de melhor, né? Então, para mim é um grande desafio. Todo paciente que eu atendo, que, lógico, a maioria deles já passaram em algum momento com meu pai, é essa a palavra que normalmente eles resumem ele. É humilde. Então, assim, para mim é uma coisa muito fantástica, ainda mais hoje em dia em que a medicina está tão deteriorada, mas não pelos médicos, mas pelo fator aí governamental. Eu acho que a gente vê um espelho desse é uma coisa fascinante para a gente. E eu gostaria também de agradecer a Eliane pela oportunidade aí de participar do programa da TVD. Doutor, chegaram aqui 2 presentes que deixaram aqui na TV, do Tiaguinho, né? Obrigado. Vou entregar para o senhor. Obrigado. Deixou Obrigado, um cartão Thiago, aqui também, obrigado. doutora, ao doutor Luiz Antônio e ao doutor Luiz Antônio